Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, Adventismo do sétimo dia. Adventismo, é isso que nós vamos estudar na matéria de hoje. Para quem quer aprofundar, já quer saber rapidamente ou quer ter o material em casa impresso, olha, está aqui na série apologética. Aqui nós tratamos de 30 temas. Entre eles, o Adventismo, tá? Então aqui tem mormonismo, tem testemunhos de Jeová, Adventismo, Espiritismo, Budismo, Islamismo. E esse material está na promoção. A coleção são 6 volumes, tratando de 5 temas cada volume. Ele custa aí no mercado R$398, mas para você que é meu aluno, acessando o site, você vai adquirir esse material por apenas R$240, podendo parcelar em 4 vezes. Vale a pena ter essa coleção, tá bom? Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Primeira questão, você que está me assistindo, muitas pessoas criticam quando a gente trata de outros grupos religiosos, mas eu vou abrir aí uma tela, um slide que eu mostro em todas as minhas aulas. Acompanhe aí a leitura, por favor. Diz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem: todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então veja, o que nós faremos aqui, falando sobre esse movimento religioso, o adventismo, assim como nós já falamos sobre as testemunhas de Jeová, falei sobre a maçonaria, que está tudo aqui no material, é sempre com provas documentais. Nós não estamos aqui para criticar pessoas, não. Os adventistas, os mormons, os maçons são pessoas de bem, pessoas que acreditam no que estão fazendo. Quando uma testemunha de Jeová vai até sua casa, levar um folheto ou ensina alguma coisa, ela acredita que ela está realmente prestando serviço para Jeová. Quando o adventista fala da sua fé, ele acredita naquilo que ele está fazendo. Não é uma pessoa ímpia, não, é uma pessoa piedosa. Ocorre que existem ensinos no adventismo, na maçonaria, nas testemunhas de Jeová, no mormonismo, existem ensinos que nós não concordamos. Nós não concordamos, nós não achamos respaldo na palavra de Deus. Então, durante estas aulas sobre o adventismo, nós vamos procurar, olhar, observar alguns ensinos, algumas práticas, isto com documento, obviamente, da liderança do adventismo, e nós vamos comparar com a Bíblia. E você decide, você fica tranquilo, tem toda a liberdade, sem problema algum. Nós não vamos entrar aqui no debate pessoal, tá bom? Bem, então, Adventismo do sétimo dia, Igreja Adventista do sétimo dia. Primeira pergunta, quando você olhar para o movimento, primeira pergunta que deve ser feita é: quem fundou o movimento? Se você olhar, por exemplo, quem fundou o cristianismo? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem fundou o islamismo? O profeta Maomé. Quem fundou o espiritismo kardecista? Allan Kardec, né? E aí vai, o mormonismo, Joseph Smith, as testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell. E quem fundou o movimento adventista? Como ele começa, como ele surge? Embora os adventistas não vão concordar com o fundo, quando nasce a igreja de forma oficial, mas antes existe uma história, e eles
E os adventistas sabem do que eu vou falar. Então, a ideia, né, o embrião começa com William Miller, ou Guilherme Miller. Tá? Nos Estados Unidos, ele era batista. Então, olha aí na tela, nasceu em 1782 e morreu em 1849. Tá bom? Então, esse William Miller ou Guilherme Miller é o embrião. Quando começa o advento, a ideia da volta de Jesus, a pregação, a mensagem, começa a enfatizar o advento, ou seja, a volta, o retorno de Jesus. Tá bom? Então, olha aí na tela, como e quando ocorreu. Então, diz a história, isso é documentado, que o Guilherme Miller, o William Miller, ele começou a estudar a Bíblia e ele tomou uma decisão, que se ele estivesse lendo um texto, ele não entendesse aquele texto, enquanto ele não entendesse aquele texto, ele não daria sequência no estudo. Entendeu? Isso é importante. Então ele começou a ler a Bíblia, foi lendo, chegou num texto, se ele encontrasse qualquer obstáculo, qualquer dúvida na interpretação, enquanto ele não solucionasse aquele problema, enquanto aquele texto não ficasse entendido, ficasse claro para ele, ele não continuaria a leitura. Tá certo? Então eu vou colocar um texto interessante, que está em Números, para seguir a ordem da leitura dele, que ele começou a ler, né, lá em Gênesis, e foi seguindo. Então, quando chegou em Números 14, versículo 34, olha aí na tela. Diz assim o texto: segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então, ele pegou esse texto e falou, os espias, esse é o texto dos espias que Moisés pediu para supervisionar, para espiar a terra, e eles ficaram espiando, e depois eles se acovardaram, menos Caleb e Josué. Então, como eles ficaram 40 dias, então, em função disso, eles ficaram peregrinando, ficaram andando ali em círculo no deserto 40 anos. Então, Guilherme Miller interpretou esse texto que um dia para Deus equivale a um ano. Ele chegou a essa coisa, tá vendo? Olha, como eles ficaram 40 dias, então eles vão sofrer 40 anos. Logo, ó a dedução dele, um dia para Deus significa um ano. Interessante essa dedução, não é? Muito bem. Aí ele leu o texto de Ezequiel 4 e 6. Vou expandir para você, olha aí. E quando tiveres cumprindo estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Tá vendo? Aí ele viu, 40 dias, um dia para cada ano. Então, para Deus, um dia significa um ano. Essa é a dedução que ele chegou. Para Deus é um ano profético. Um dia significa um ano. Mas aí, ele leu mais um texto. Olha o que está escrito na segunda carta de Pedro 3, 10 e 11. Diz assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão como grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Então ele fala, a terra vai ser destruída, Deus vai destruir tudo, a terra vai se desfazer, vai ser queimada. Olha que profecia importante. Até aí tudo bem, tá bom? Até aí? Mas aí ele vai em Daniel 8 e 14, e que diz assim o texto, olha aí. Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, santuário purificado
ele entendeu que é a terra se desfazendo, a terra queimando, sendo destruída. Isso que ele interpretou como santuário sendo purificado, a terra sendo refeita. Tudo bem até aí? Tá gostando da aula? Tá difícil? Fica tranquilo. Eu vou ter que parar por aqui, porque já dei 10 minutos. Na próxima aula nós vamos continuar o entendimento profético do Guilherme Miller, ou William Miller, tá bom? Mas se você está com pressa, mas eu já queria saber mais, então você tem que pedir o nosso material. Tem que pedir a série apologética, porque aqui na série apologética tem toda a explicação, como é que ele chegou na data da volta de Jesus. Só que a data da volta de Jesus nós vamos tratar, segundo o cálculo dele, na próxima aula. Não vai perder a próxima aula, tá bom? Então, para adquirir a série, www.icp.com.br, www.icp.com.br. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.